Vou colocar aqui. Primeiro eu vou falar um pouquinho de mim, para vocês de repente estarem tirando alguma dúvida também, porque assim, eu sou arquiteto, aí depois eu fiz design de interiores, né, pela Pan-Americana, e depois eu fiz arquitetura pelo Mackenzie, Pan-Americana, e aí depois eu fui fazer cursos fora, pela Europa também. E aí depois eu acabei trabalhando sempre em escritório de engenharia, de arquitetura, de decoração e principalmente na área de mobiliário, porque eu queria me preocupar com essa parte de detalhes, né? Então, projeto executivo de um móvel, coisa mais minimizada, né? Não tão macro como uma construção. E paisagismo também. E aí hoje, e esse tempo todo da minha formação de trabalho, que já faz mais ou menos 13, 14 anos, eu sempre dando aula em escritório de arquitetura ou em escolas, né? Hoje eu dou aula em 9 escolas, né? Geralmente eu fecho uma ou outra escola que fecha o curso e aí eu vou pulando de escola em escola. Mas assim, a minha experiência assim, acabou que eu fiquei um pouco conhecendo, né? Não digo especialista, porque isso também é muito difícil até para quem faz a faculdade, né? Completa, mas assim, um pouquinho de engenharia, de arquitetura, de paisagismo, então deu para seguir várias vertentes aí, principalmente com o AutoCAD. Nesses 14 anos a minha especialização foi em AutoCAD. Depois vieram outros, 3D Max, SketchUp, então vocês também estão livres também para estarem perguntando aí, tá? E em loja também. E agora um pouquinho do CAD, que o AutoCAD eu até brinco, né, que eu coloco. Muita gente vem para fazer o curso de AutoCAD, né? Card. E aí eu coloquei até ali, tá meio escuro, né? Não dá para ver, né? Mas AutoCAD, o que significa o AutoCAD? Então, auto de auto, ou de carro, né? E card de cartão, né? O que é exatamente? Mas assim, a sigla AutoCAD vem do próprio fabricante, que é a Autodesk. Então, o auto vem do Autodesk e o CAD vem da plataforma que ele trabalha. Então, a plataforma é a base do programa, como são jogadas as informações para você poder estar trabalhando dentro dele. Então, é o que eu estava comentando um pouco antes. O AutoCAD, ele funciona não sei se está nessa página aqui, não, está um pouco mais para frente, mas ele funciona com Lisp. Então, é uma linguagem de programação. É como se você abrisse o texto, o Word, escrevesse uma linguagem de texto, né? E aí a hora que você joga no AutoCAD, ele vai ler aquilo e vai entender como um comando, né? Então se você vai clicar para fazer uma linha, então você vai lá clicar line, e aí ele vai entender que você vai fazer uma linha, ele vai te falar, olha, clica no primeiro ponto, e aí você clica, então é um bate-papo, né? Esse é o entendimento do AutoCAD. Então, não só essa seria a linguagem CAD, né, que significa Computer Aided Design. Então, existem outros programas que também trabalham nessa mesma plataforma, nessa mesma linguagem, né? E o pessoal até costuma dizer que, por exemplo, o ProjeCAD, IntelliCAD, que são outros programas que são muito parecidos com o CAD, porque estão querendo imitar o AutoCAD. Na verdade, até estão, né? Estão querendo ganhar mercado também, mas é porque eles têm esse nome não pelo AutoCAD, sim pela plataforma CAD, né? Que significa que eles trabalham na mesma plataforma. Bem bacana. Então aqui, essa é a linguagem, né, do AutoCAD, significado da própria AutoCAD. Aí aqui a gente pode falar um pouco do que ele faz, né? Então, na verdade, o AutoCAD ele foi desenvolvido para fazer peça mecânica. Então, pessoal, como ele era muito preciso, né? Por exemplo, uma caneta, que minha caneta não é com tampa, mas essa caneta aqui, deixa eu ver essa caneta aqui. Como ele encaixa, né? A gente tem um encaixe da caneta para que ela não caia, a tampa, então você precisa ter uma precisão exata.
uma peça de carro, né, girando, um rolamento, se ele estiver solto, ele pode espanar, soltar, né, verificar a peça. Então, o intuito era você ter total precisão, e o AutoCAD faz, né, executa essa total precisão. E aí o pessoal de arquitetura, de engenharia, o pessoal de construção, depois mais para frente toda a parte do projeto de design, todos os outros segmentos do AutoCAD de engenharia começaram a usar também porque se preocupavam com essa precisão, né? Você vai fazer um desenho à mão, vai fazer um traço à mão, duas linhas que representam uma parede, por exemplo, né? É difícil você fazer a mesma precisão na segunda parede, né? Então o traçado dava essa diferença no projeto e na hora da execução também. O pedreiro vem e assenta um pouco mais a parede, já dá uma pequena diferença na medida da parede que estava especificada no projeto. Então o pessoal começou a usar o AutoCAD e também por essa coisa da informatização, né? E ele acabou ganhando mercado direcionado para essa parte. E o pessoal de mecânica começou a usar também outros softwares, porque o AutoCAD é voltado para 2D, né? Ele faz o 2D e o 3D. O 3D agora melhorou até bastante, mas o grande foco dele ainda foi o 2D. Então, o projeto executivo, né? Você fazer o projeto, elevação, planta, corte, cotar, você consegue cotar ele muito bem, colocar todas as informações perfeitamente para uma máquina ou para alguém ler aquele projeto e conseguir entender e executar, né? E as mecânicas vieram outros softwares, porque começou uma preocupação grande com a peça de mecânica já em 3D, né, para facilitar também o entendimento de quem está executando. E aí também o AutoCAD começou a melhorar a parte de 3D, porque ele também queria não perder o mercado dessas pessoas que mexiam com mecânica e queriam ficar no 3D. Então ele começou a melhorar também. Até uns anos atrás eles compraram um 3D Max, não me lembro exatamente o ano agora, mas aí a parte de 3D começou a melhorar por causa disso, né, desse fato. Então, hoje ele ainda assim tem um foco de 2D, mas o 3D ele já é bem enriquecido também. Você consegue fazer uma maquete eletrônica, por exemplo, uma perspectiva de um ambiente, com essas de folder, de farol, de apartamento que a gente vê, né? Não com aquele total realismo, que ali eles também usam outros softwares. Mas o AutoCAD consegue chegar assim, num nível bem bacana, né, para você apresentar. Né? Não tão realístico quanto essa foto, mas você já consegue executar bem. E aí ele fala aqui das atualizações de versão, né? Então cada vez que se fazia uma atualização de versão do AutoCAD, cada vez que tinha uma nova atualização, tinham comandos a mais e ícones a mais, e a coisa foi crescendo em função até desses outros programas que queriam competir com ele, né? Por exemplo, o Vector, ou até o próprio SketchUp, né? Que começou a ganhar mercado de 3D, que ele tem uma rápida execução, né? Uma rápida construção de 3D, de modelagem. E aí teve uns ícones, uns comandos que no AutoCAD, que eu vou mostrar também para vocês, também vieram em função disso, em função do outro programa. Ah, nós também temos. E eles colocaram no AutoCAD. Então é bem bacana isso. E hoje, na versão 2012, ele também já tem para Mac, o AutoCAD. Né? Então, geralmente esses daqui, né, que a gente vê mais comuns dos PCs, já tem desde a primeira versão, mas para Mac não tinha. Então, na versão 2012 você já encontra também o AutoCAD. E agora já está na versão 2013. Então, aí ele fala aqui, ó, um pouco das áreas, né? Que hoje o mercado de AutoCAD está crescendo muito mais rápido do que uns tempos atrás, em função das áreas, né, que também estão utilizando. Então, por exemplo, arte e cinema. Muita gente vem fazer o curso de AutoCAD porque trabalha com artes cênicas ou porque faz montagem de espetáculo, né?
essa coisa que a gente está vendo muito de espetáculo da Broadway, que vem pro Brasil e tal. Então, assim, para você, e o Brasil ainda está começando a produzir espetáculos, né? Então, assim, o cara que vai tentar produzir um espetáculo da Broadway, ele precisa ter uma assessoria grande, né? Ele precisa ter várias ferramentas, inclusive o AutoCAD, porque no AutoCAD ele vai desenvolver o projeto do espetáculo. E aí ele vai estar competindo com espetáculos da Broadway, entendeu? Que vem lá já com dinheiro, com uma carga já pronta, né? Rica de material. Então, por isso que o pessoal também usa isso, né? Para montagem de espetáculo. Arquitetura, paisagismo, né? Design de interiores, engenharia, então todos os tipos de engenharia, aí também vem os programas que fazem complemento com o AutoCAD, né? Por exemplo, o ProjeCAD, outros programas que mexem com mecânica e elétrica, que vão complementar o AutoCAD, né? Isso agora eu ia falar mais uma coisa que você falava, não perder o gancho. Bom, enfim, daqui a pouco ele aparece. E a parte geográfica, que ele fala engenharia geográfica, né? Porque que também seria essa parte aqui do geoprocessamento. Então hoje a gente consegue pegar uma planta tirada com uma foto aérea de satélite, com coordenadas, né? E consegue se colocar essa imagem no AutoCAD. O AutoCAD ele tem uma malha, que vocês também vão ver, de coordenadas, que é a mesma do globo terrestre. Então você consegue colocar uma planta e trabalhar fazer um desenho, por exemplo, numa área que você tirou real, né? Uma foto do Google Maps, por exemplo, Google Maps, né? Você pega uma foto aérea, uma foto do Google, você consegue jogar no AutoCAD na mesma posição, né, geográfica e trabalhar, desenhar. Aí jogos e animação, né? Aqui a escola mesmo é bem forte nessa área de games e animação, né? Então tudo hoje envolve a internet. Então até mesmo você poder modelar objetos tridimensionais para você jogar num site, ou para fazer uma animação, uma arte eletrônica, né, com as perspectivas ilustrativas. Então isso tudo dá para fazer com o AutoCAD ou só no AutoCAD. Dá para, no jogo de animação, jogos que daí, né, você pode começar no CAD e levar para outros programas, tem que levar para outros programas. Design de visual e de produto, olha, porque aí você consegue, como a Márcia estava falando do Solid, né, que é muito bom para você desenvolver modelagem de objeto, de produto, mas no AutoCAD você consegue, né, como você consegue na peça mecânica, você consegue desenvolver uma cadeira, um anel, né, qualquer objeto, um celular, no AutoCAD. Claro que no Solid vai ser um programa mais dinâmico para você executar, né, até um pouco mais fácil a linguagem dele, porque ele é focado nisso. Né. Hoje em dia existem muitos programas específicos, mas todos eles fazem um pouco das coisas de outros programas, né? Então o AutoCAD é um deles. Ele acaba pegando várias áreas, só que tendo como foco o 2D e o 3D, mais uma linguagem mais simplificada. Né? Então ele fala de design de produto, né? Porque o pessoal muito de publicidade está usando. Tá mudando aqui. De publicidade a shows e eventos, né? Então desenvolvimento de stand, desenvolvimento de show mesmo, montagem de palco, a propaganda de revista, né, e outdoor. Então o pessoal de publicidade está usando bastante. Tem um gancho aí também por trás, né? O pessoal de publicidade está pegando a publicidade, por exemplo, do McDonald's. Então ele já pega também o layout de arquitetura. Então, eles tiveram uma sacada muito boa, né? Que ele já pega o pacote todo. Então
muita gente de publicidade está fazendo AutoCAD e arquitetos estão indo trabalhar em escritórios de publicidade, né, ou cadista, para poder trabalhar nesse novo gancho que eles criaram, né, esse novo mercado que eles estão trabalhando. Então, a gente pode ver que o AutoCAD é bem, né, ramificado. Você pode trabalhar em vários segmentos. E na área de medicina também, ó, ele fala para análise de tomografia, radiografia, tem, porque assim, o AutoCAD, né, ele só, né, ele puro, você consegue mexer em várias, desenvolver ele para qualquer categoria. Por exemplo, para você fazer um projeto de uma casquinha de sorvete, né, você fala, nossa, mas para uma casquinha de sorvete, na teoria sim, porque a máquina que vai executar a casquinha de sorvete, ela precisa de uma programação. Então, alguém precisa fazer um projeto para a máquina poder entender aquilo e executar, né? Então, não sei se no AutoCAD, mas na teoria poderia até ser, porque as máquinas leem também a linguagem do DWG, que é do AutoCAD, então até poderia ser, né? Agora está começando a vir as máquinas 3D, né? Aqui na escola até tem uma que você coloca plástico, outras com madeira, outras com resina, e aí ele lê o seu mouse, né? Ou o seu desenho tridimensional e ele reproduz igual em 3D já. Então já existem essas máquinas, essas impressoras 3D, mas ainda não é acessível, né? E aí no programa você pode instalar plugins. Então o que são plugins? É como se fossem programinhas que rodam dentro de outro programa. Então existem plugins de mecânica, de elétrica, que você instala e aí ele roda dentro do AutoCAD. Até mesmo para projeto 2D ou 3D, por exemplo, o site da DECA. Então se você precisar de desenho de um vaso sanitário em 2D ou em 3D, você entra no site, baixa o plugin, que é um programinha, aí ele fica lá no AutoCAD e aí tem um ícone da DECA. Então você clica, você consegue utilizar no seu projeto 2D ou 3D a peça sanitária. Então são programinhas que se desenvolvem inclusive na área de medicina, para a tomografia, porque como ele é muito preciso, tem essa coisa coordenada, então ele lê o corpo humano, né, as partes você consegue utilizar na mesma Lisp, naquela mesma linguagem de programação, para projetos de medicina, para programas, né, de medicina. Então é uma gama bem ampla, né? Aí aqui ele fala um pouco da história, né, do AutoCAD. Na verdade o AutoCAD ele foi desenvolvido em 82. Então, 92, 2002, 2012, né? Tem 30 anos já. A primeira versão foi a R12, que rodava no DOS, que eu vou mostrar a tela também para vocês. Então, ele já está, assim, ele é um software que ganhou muito, por isso que ele tem um mercado grande, todo mundo quer trabalhar com ele é mais fácil de estar. Ele não é um programa assim muito fácil, eu sempre falo para os alunos, porque você precisa de prática. Ele é um programa que exige muita prática. Mas ele é um programa que depois você pega esse entendimento dele, a lógica, como ele trabalha, rapidamente você consegue executar, né, o que você precisa. Mas, enfim, né? Então ele veio acompanhando a modernidade, olha, ele veio os desenhos à mão, essa parte eu falei, né, que ele foi feito para agilizar o trabalho, né, conforme a dinâmica conforme as mudanças, né, ele veio acompanhando a evolução aí. Com o passar dos anos, ó, tem uma grande procura nas áreas de desenho, aproximadamente na versão R14, que foi em 97. Então, de 1982. Quando chegou na versão R14, em 97, eles tiveram que fazer uma super reestruturação do programa, porque as pessoas estavam realmente começando a usar, né? E também porque na versão R14 ela começou a rodar em Windows, antes ela rodava no DOS ainda. Então ela teve que se adaptar e melhorar bastante. E aí ele fala da linguagem Lisp, né? Que
como se fosse um bate-papo de informações. Então, deixa eu pensar nessa parte aqui. Ó, aqui mesmo. Então ele fala aqui, ó, essa é quando ele rodava no DOS. É uma tela, né? Então você vê que não tinha muitos ícones, né? Tinha muito atalho pela mão, os ícones ficavam aqui espalhados, mas ele podia atrapalhar na tela um pouco. Não tinha mouse, era tudo pelas coordenadas. Então agora era assim, era bem complicado, né, se trabalhar com ele, ainda mais pesado. Depois veio aqui, já é a R14 ou 2000, acho que é a R14 aqui, é 14, pelo ícone é 14. Então aí já tinham os toolbars, né, que são essas barras com os ícones, então já tinha mais ícones e comandos. Então já é uma coisa mais dinâmica, né? Você podia acessar aqui também por cima. Né? A gente pode até ver, olha, aqui, olha, essa barra aqui, como em qualquer outro programa, ela é uma barra onde está instalada tudo do programa. Né? Mas se a gente olhar o anterior, ó, não tem muita coisa. Né? Esse aqui tem um pouco mais de nomes aí. Então a gente percebe que tem mais ferramentas. Comandos. Aí essa aqui já é uma versão 2009. Então olha só, na versão 2000, ou R14, né, que é bem parecida aqui, eram todos os ícones aqui, todos espalhados. Esse aqui é o comando line, né, então ele está tudo aqui na lateral. E aqui também, ó. Agora essa versão já está tudo centralizado aqui, já está com uma outra cara, uma outra disposição. Então, na versão 2009, ela teve uma outra mudança grande. Então, ela foi mudada a plataforma do programa, a base dele toda. Então, pode ver que aquele menu superior, ele não tem aqui, esse daqui é um outro menu. Aquele menu que eu estava mostrando agora, que tem um monte de nomes ali, ela não tem, eu tenho que fazer ela aparecer. Então, eles já tiraram, né, já estão uma outra formatação, os ícones estão todos lá em cima, né, ele vai ter muita coisa que é auxiliada, só de você ir andando pelo desenho já vai mostrando. Mas, enfim, ele assim, teve uma mudança muito grande também em função da internet. Né? Se a gente observar um pouco, ele tem a cara meio que do Word, até. Lembra aquele Word de novo, os menus todos lá em cima. Né? Esse aqui, olha, que parece uma estrelinha, ele está pequeno daí, mas ele parece uma cruz, né? É o Move, que é igual ao ícone do Word. Então, tem muito essa coisa da familiaridade. Eu acho que mais é para aquela coisa futura de você estar... sabe aquela coisa que a gente vê em filme, que o cara está no vidro e ele puxa um vídeo para cá, um outro para cá, né? E um programa ele abre o outro, tudo na tela do vidro. Então isso já está muito próximo. Só que para que isso aconteça perfeitamente, os programas têm que falar uma mesma linguagem de base. Então por isso que na versão 2009 trocaram essa base do programa. Né? O AutoCAD ele conversa muito bem com os programas da internet. Ele salva além de DWG, DXF, que é uma linguagem da internet. E aí também tem versões de AutoCAD na internet. Né? Para quem não tem o AutoCAD instalado, ou tem curiosidade, ou precisa para mexer o AutoCAD num tablet ou no smartphone, né? Você consegue baixar o aplicativo do AutoCAD WS. O AutoCAD WS é uma versão online do AutoCAD. Então é muito interessante. Não tem todas as funções, mas é bem bacana. Ele resolve um problema de uma obra, por exemplo, né? De você fazer uma rápida alteração sem estar realmente na frente do seu escritório, né? No computador seu. Né? Você pode estar num tablet, no celular, que você consegue mexer. Então é bem dinâmico. Ele teve que se adaptar. Ó. E aí nessa versão 2013, ele teve que se adaptar mais ainda. Ó. Porque aqui, ó, que não dá para ler muito bem, mas ele está com os outros aplicativos abertos, porque ele já começa a conversar muito com outros aplicativos. O
incorpore o Adobe, né, o Adobe para gerar PDF, né, não teve grandes mudanças nessa 2012. Mas é mais essa função de você estar podendo conversar com outros programas, né, na 2010, 2011, quando você já no PDF, e aí se o seu Acrobat também for bem atualizado, ele já, o Acrobat lê os layers do AutoCAD. Né? Então você abre um PDF e você consegue ler as camadas, como se fosse do Photoshop, você consegue ler as camadas do desenho, consegue apagar, excluir, congelar elas. E agora a tendência é que você possa abrir no AutoCAD um PDF e trabalhar nesse PDF. Entendeu? A tendência é essa. Existem já programinhas na internet que fazem isso, inclusive. E a intenção é fazer essa migração. E ele tem muita conversa com o Facebook, que também agora, né, virou uma comunicação. Né? As pessoas, elas... hoje já é meio estranho, né? Você tem esse Facebook? Não. Nossa, né? Você está por fora, você está desatualizado. Porque, querendo ou não, é uma forma de você se comunicar. Né? Porque as pessoas estão usando isso. Né? Emissora de rádio, escola, tudo. Então você tem que estar também ali conectado, né? Infelizmente ou felizmente, não sei. Depende de cada um, mas... né? Então o AutoCAD também tem essa característica aí. Aqui ele fala das versões, né, que não, passando os anos, eles acabaram modificando, né, melhorando, inclusive a parte de 3D, eu até comentei com vocês, com a compra da Discrete, que era o fabricante de 3D Max, aí começaram a colocar muitos comandos no AutoCAD 3D, então você consegue ter uma boa qualidade de apresentação, né, no AutoCAD, que antes não era tão satisfatório, você tinha que levar para outro programa, por exemplo o 3D Max, para melhorar, né, então agora já não precisa tanto, né. E depois ele fala de outras versões, ó. Ele está falando do AutoCAD, ó. Aqui ele fala do AutoCAD AWS, né, que esse é o AutoCAD da internet, esse é o AutoCAD online. E ele fala das outras, ó, teve uma época que saiu o AutoCAD Lite, né. Mas esse AWS é grátis? Pode baixar? Pode. Se for pelo tablet, pelo telefone, você baixa o aplicativo. Se for também no seu computador, né, você pode... Porque ele tem uma vantagem, você entra, por exemplo, no seu computador, você entra no site, se cadastra, e aí você abre um arquivo. E aí, a hora que você for fechar esse arquivo, ele vai te perguntar se você quer salvar ou não. E você está salvando no site. Então, aí, por exemplo, você vai conversar numa empresa, outro lugar que você vai apresentar aquele trabalho, né, um amigo, tal, numa faculdade que não tem o AutoCAD instalado, não tem problema, você abre a internet, entra no site, quando você tem um cadastro, você tem um login e uma senha. E aí você consegue abrir esse mesmo arquivo que você salvou. Então ele é para quem não tem o AutoCAD. Né? A tendência, né, dizem o pessoal da Autodesk, né, e algumas outras pessoas que eu conversei assim já, que a grande tendência é que os programas, para acabar com a pirataria, para acabar com para facilitar o acesso, né? Porque o programa original ele ainda é muito caro. Para baratear esse custo, para eles ainda não saírem perdendo, e para acabar com a pirataria, os custos vão ser online, os programas vão ser online. Né? Então você, como se fosse uma assinatura da TV Net, por exemplo, da Sky, assim, você assina e você tem um pacote de programas, você paga mensalmente, não pagou, cortou. Então dizem, né, que a tendência é essa. Você paga lá um valor acessível, e aí se de repente você precisa do AutoCAD só para um mês, então você vai pagar uma mensalidade só, depois corta, depois se você precisar de novo, você ativa de novo. Eu acho bacana, porque aí você tem só os programas que você
realmente vai usar, quando você quer outros você compra, né? Então existe essa história aí no ar. Mas mesmo assim existe o AutoCAD, por exemplo, o AutoCAD Lite, que é uma versão pouco mais enxuta assim, de comandos, né? Um pouco mais resumida. E ela tem um custo melhor. Né? Tem a versão estudante do AutoCAD, que você pode baixar também gratuitamente. Então tem um site que é www.students.autodesk.com. Você baixa o programa AutoCAD 2012, original, por 2 anos, gratuitamente. Você pode fazer atualização de versão. E o único inconveniente é que quando você imprime esse trabalho, ele sai marcado assim, né? Você está com ele impresso, então ele sai aqui, versão estudante, versão estudante, versão estudante, versão estudante, dos 4 lados. Então as pessoas não gostam muito, porque acaba não passando para quem você está apresentando, que é uma coisa profissional. Coisa mais estudante, ele não entende muito, né, o que ele está fazendo. Então dá essa impressão. Né? Eu conheço gente que já arrumou um jeito de tirar essas palavras aí, né? Esse texto que aparece. Mas também ela não é aquela tarja assim, né, no meio do seu estudante. Então, dá para você trabalhar. E aí, respondendo aquela sua pergunta das cenas do próximo capítulo, né? Que ele fala, ó, dos programas que hoje tem no mercado, aqui são só poucos, né? Mas assim, o IntelliCAD, então quer dizer, como ele tem o CAD na palavra, não é que vem do AutoCAD. Né? Ele é até bem parecido com o AutoCAD, mas é porque ele roda na plataforma CAD. E aí o VCAD, ó, QCAD, ProjeCAD, LixCAD, DataCAD, MSCAD, ZWCAD, tá vendo? Esse ArchiCAD, ó. Aí aqui ele fala Vectorworks, e aí o Golplan, que eles não rodam em plataforma CAD, mas também são, a gente pode dizer que são similares ao AutoCAD. Porque eles também são para desenvolvimento de projeto, né? O Vector, o Golplan e esse ArchiCAD, eles já fazem em 3D. Né? O AutoCAD você precisa pedir para construir, né? Você tem que ir modelando virar o 3D, né? O desenho em 2D. E eles leem a extensão por DWG, que é a extensão do AutoCAD. Então, cada vez melhor essa interligação de programas. Né? A tendência do mercado hoje é você estar no AutoCAD e aí, se você quiser fazer, você fez o 2D no CAD, mas se você não quiser continuar o 3D nele, você vai para o SketchUp, por exemplo, e aí você renderiza no V-Ray. Então, acaba que hoje é difícil você falar qual é o melhor programa para 2D, o melhor programa para 3D, o melhor programa para renderizar uma perspectiva. Né? Hoje é muito complicado, porque são vários programas fazendo várias funções. Você pode usar o que você se adapta melhor. Mas o AutoCAD ainda assim é o melhor para 2D e para 3D as perspectivas isométricas. A gente pode dizer isso. E aí ele fala também dos que complementam a 3D Max. Vocês conhecem, o V-Ray, tem um que chama Modo, que também é bem interessante. O Modo e um que tem aqui na escola, que é o VUI, né? Você consegue fazer o 3D, por exemplo, no AutoCAD, depois você leva para esses programas e ele faz uma animação. Você faz uma perspectiva e de repente o avião está passando, as plantas estão se mexendo, existe uma outra. É meio animada a coisa, já, sozinha. Aí ele fala, para ter um bom
desenvolvimento de AutoCAD, né, você precisa ter o programa instalado num computador razoavelmente bom, principalmente se você for trabalhar com 3D, né, precisa ter uma memória boa, até depois o nosso amigo depois do curso pode falar, né, de configurações, que ele entende muito bem, inclusive, já mexeu no computador meu, inclusive, e de repente, né, terceirizar um trabalho, e aí você adquire o produto, então original ou não, aqui na escola vende, né? É sempre interessante você comprar no centro autorizado, não cair, se você quiser comprar o original, né? Se é uma empresa, vai comprar várias licenças, então numa escola que é um centro autorizado você consegue ter um desconto por várias licenças, ou se é mesmo uma, você tem a garantia de que você vai ter um suporte, de que você, hoje mesmo, de manhã, do aula, uma aluna me perguntou, é o mesmo AutoCAD do centro da escola para comprar na Calunga? Né? Eu falo assim, olha, é o mesmo programa, só que você não tem um suporte. É como você trazer o programa dos Estados Unidos, né? Que a gente estava falando. Você manda o cara trazer, né? Ótimo, tal, mas você precisa ter um conhecimento para instalação. E se der um pau no CD? Uma garantia, qualquer coisa assim? Então isso é mais difícil. É mais difícil de você correr atrás. Então, se você tem um suporte de uma escola, por exemplo, é mais interessante. Se você vai comprar na internet, às vezes o site não é confiável, enfim. Mas, e aí depois você exercitar. Né? É fundamental a prática. O que eu pego de gente que está fazendo um curso de AutoCAD pela segunda vez, então não é um programa fácil. Só que ele é um programa que, se você seguir direitinho a aula, umas 8 aulas aqui, no caso, a escola que é 10, a escola que é 12, mas se você fizer todas as aulas direitinho, treinar um pouco em casa e tal, depois continuar trabalhando, você pega uma boa, como qualquer outro programa. Só que o AutoCAD ele tem assim, se você não praticar, esqueceu. Não é como andar de bicicleta. Esquece. AutoCAD esquece. Então eu pego muita gente que faz pela segunda vez. Então tem que perguntar, né? Praticar, aliás. E aí você ganha agilidade, né? Se você vai começar a trabalhar, você vai fazer uma entrevista, o cara vai te dar um projeto, faz um teste de AutoCAD. Ele não vai, ele te deu um banheiro para fazer, ele não vai deixar você fazer a tarde inteira aquele banheiro. Ele vai marcar o tempo. No dia a dia, né? E quem vai contratar também. Você precisa de uma pessoa que no teste pelo menos seja rápida. No dia a dia pode ser que o seu trabalho seja, né, constante, mas isso tudo vai contar. E essa agilidade você só vai adquirir com a prática, sabendo os atalhos, né, você olha o desenho e já saber qual um comando que você vai usar que vai ser mais rápido para fazer aquilo. Né, isso é só com prática. Não tem jeito. E o lucro, né? Eu até coloquei aqui que tem muita gente que terceiriza trabalho, né? Principalmente no campo de construção, de obra, de arquitetura, de projeto, porque agora tem essa coisa da Copa, então realmente aumentou o número de projetos. Eu percebo isso, muita gente procurando cadista, então você consegue fazer esses trabalhos, né? Como eu estava comentando, você consegue terceirizar uma boa e você consegue cobrar um preço assim de... Eu já vi gente cobrando de R$30 a R$350, uma média por folha, A2, tamanho A2. Eu já vi gente cobrando uma A0 de R$750. Então é um serviço que você demora, assim, por exemplo, 6 horas, 8 horas para fazer. Então você consegue ganhar um dinheiro extra ou trabalhar só disso, mas é uma área bem bacana. E tem muita gente que faz o curso também e acaba que não treina direito ou não é muito interessado. Então tem muita gente que tem AutoCAD e que não sabe mexer direito. Então você também acaba se destacando se você tiver um bom trabalho, né? Se você já souber AutoCAD 2D e 3D, por exemplo, você já se destacou, porque tem os 3D. Porque as pessoas estão
ruins assim, no CAD. A gente vê que as pessoas saem do curso e às vezes, tanto é que a escola até pede prova, uma avaliação, sabe, trabalho final, porque senão isso até prejudica, né? Então vocês conseguem ter a escola consegue ter uma garantia também. E ele pode servir como base para outros programas. Como eu falei, aquela barra lá em cima, ela tem meio que a mesma linguagem do Word, né, a mesma aparência. Então você consegue, não que você vai sair do AutoCAD e sair do Word e conseguir já mexer no AutoCAD, né? Mas você pelo menos já está mais familiarizado com o programa, com os ícones. Então, ó, um projeto 2D, né, com cotas, ó. Acho que isso vocês já viram, né? Algum tipo de projeto desse tipo, né? Então ele faz as texturas aqui. As texturas no caso já imitam as texturas originais, né? Assim, de metal, de areia, né? De concreto, retos, ó, uma folha da prefeitura montada. Né? Projeto colorido dá para fazer. Aqui os materiais que foram usados. Ó, uma cadeira, tá vendo aqui? Ele até parece muito com a interface do Maya, do Max, né, a cara do programa, mas você consegue deixar ele já assim no 2012, 2013 no AutoCAD. Então ele tem uma cara bem bacana de apresentação, com a tubulação. Então, se você fizer detalhe por detalhe, né, peça por peça, você consegue desenvolver uma apresentação bem bacana. Ó. Esse aqui já foi usado em outro renderizador depois, para dar esse brilho muito bom aqui, né, depois. O CAD tem um brilho, mas não tão assim realista. Ó, um 3D cotado, né? Também. Aqui, ó. Dá até para ver, ó, no CAD mesmo, ó, tem a parte aqui da interface. Então, ele deve ter demorado bastante para modelar isso no CAD, mas é possível. Ó, perspectiva, ó, parece até bem real aqui. Aqui foi trabalhado em outro software, tá? Aqui na água, pelo menos. Aqui atrás eu não tenho certeza, que eu não lembro daqui, essa daqui da onde eu tirei essa imagem, tá? Mas aqui a água só que foi melhorada. Essa é toda AutoCAD, ó. Pode ver que a árvore aqui está repetida. Ó. Então, o pessoal não se preocupou tanto, mas é AutoCAD. Para fazer, ó, uma prateleira aqui no supermercado, né? Teve uma época que eu trabalhei numa empresa que a gente fazia loja de home center. Então, a gente fazia as prateleiras para colocar uns produtos assim. Tá bem bacana a apresentação. Bastante. Né, todo AutoCAD, ó, projeto de urbanismo, né, rua, né, dá para fazer tudo isso. Então ele está trabalhando com mapa, né, com curva de nível, elevação, tudo isso. Ó, um 3D renderizado no AutoCAD. Então ó, ele já está com uma apresentação bem 3D Max. Aqui, uma outra sem renderizar. Essa daqui vai ser levada para o Max. Essa daqui. Mas ela foi feita no CAD e é migrada para o Max. Acho que não continuar ela. E aí aqui é uma frase, né, de um texto aqui, né, de finalização. Com relação ao AutoCAD, quem fala que o AutoCAD é essencial para quem tem pressa de aprender. Na verdade, é assim, isso depende de você desenhar e projetar, né? Depende do seu desenho e do seu projeto. E para você dominar as ferramentas, você depende do AutoCAD. É importante ter noção de geometria, de desenho à mão livre também, porque não adianta só você fazer o curso de AutoCAD se você tem uma base de desenho geométrico, né? Isso vai ajudar bastante. A gente fala no curso, por exemplo, de texturas de linha com os layers. Então, se não tiver, se eu falar textura de linha, né, ou pena, né,
né? Tem gente que não entende o que é. Você vamos fazer um tempo. É como você falar de orelhão. É como você falar de um orelhão de rua com uma criança pequena. Ela não vai saber o que é orelhão. Porque orelhão é uma coisa da minha época, da época de alguns, né? Mas não é tão comum. E aí ele fala que você pode brincar, ó, até pelo help do AutoCAD você consegue fazer algumas coisas. Mas o importante é você dominar os conceitos de desenho técnico para você poder aplicar o AutoCAD. A ideia do AutoCAD é você estar desenhando como se você estivesse substituindo a sua caneta e o seu papel pela tela do computador e o mouse. A sua caneta agora é o mouse, o seu lápis é o mouse. Então a ideia é essa. Então, quem nunca conseguiu... Aqui é? Acho que eu fiz um curso de AutoCAD para mim, você nunca desenhou uma... então fica difícil se você não tiver esse conhecimento, né, de desenho técnico. E no curso de AutoCAD, por exemplo, você aprende o conceito de desenho um pouco, né? Sempre é legal você ter essa base. E a configurar as espessuras. Pode ter certeza que tem, sim, muita função. Saber pensar em 3D, né? É uma coisa que você consegue, você acaba adquirindo no curso de 3D, também no curso de AutoCAD. Pensar em 3D. Que são pedras fundamentais para um bom projeto. Seja ele qual for, para o uso da informática. Aí ele fala o comentário que ele fez. Com isso você desenha até no Excel. Né? Então se você tiver conceito de desenho, né, e vontade, você desenha em qualquer software, até mesmo no Excel. O AutoCAD é simplesmente uma ferramenta para você desenvolver melhor aquilo que você está projetando. Nada mais é do que isso. Então vai do seu empenho, na verdade. Você tem que saber de desenho, você tem que querer aprender e usar a ferramenta certa do jeito certo.